É hora de meditar. É hora de você aprender do livro de Deus. Devocional Voz para o Mundo, com o pastor Lúcio Pires. Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento da Palavra de Deus, que seja sua vida abençoada no nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, estamos falando de coisas boas que Deus nos concede, sim, Deus é um Deus cheio de bondade, de misericórdia, um Deus complacente, um Deus que se compadece da raça humana que tem se afastado de Deus. É o que nós temos falado a cada dia aqui neste programa. Queridos, precisamos reconhecer que nós somos falíveis, nós somos pecadores e precisamos nos aproximar mais do nosso Senhor. Hoje nós nos deparamos com tantas pessoas que chegam a bater no peito e dizer: eu sou bom demais para Deus, eu sou bom demais aqui nesta terra. Todos nós somos falíveis, pecadores e precisamos sempre da bondade de Deus. Daniel era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que buscava a Deus, que foi testemunha do Senhor, mesmo em terra distante, na Babilônia. Mesmo assim, ele não se achava suficientemente bom para Deus. Ele constantemente estava orando ao Senhor. É assim que nós devemos reconhecer nossos pecados e como nós precisamos de Deus em nossas vidas. Por essa razão, por causa dos nossos pecados, por causa do desejo de viver nas trevas, conforme nos diz o profeta Isaías nas suas profecias com relação à revelação de Deus entre nós, encarnado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para que nós crescemos nele. Infelizmente, a humanidade não tem crido, ela tem acreditado em Jesus Cristo e tem reverenciado a muitos outros, menos ao Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda honra e toda glória. O profeta Isaías, no capítulo 9 de seu livro, ele diz: o povo andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O profeta Isaías estava falando do maior dom e da maior provisão de algo bom para o homem, que seria então a própria revelação de Deus entre nós, Jesus Cristo. O contexto do mundo era de trevas, era um contexto de caos total e absoluto da humanidade. Parece ser o contexto do nosso mundo contemporâneo. Nós vivemos exatamente isso, queridos ouvintes, e precisamos reconhecer como nós estamos vivendo num mundo violento, como nós estamos vivendo no mundo da mentira, da fake news, um mundo em que as pessoas não falam mais a verdade uns com os outros, as pessoas têm inveja, as pessoas matam simplesmente por um olhar, não se compadecem mais do pobre, do necessitado. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade está fria. É revelação também da palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, quando ele escreve e diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfactuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Queridos, nós vemos aqui uma revelação profética, parece que do tempo presente. Esse é um jornal do amanhã. No entanto, esse texto da palavra de Deus foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas revela exatamente o perfil do mundo que nós vivemos. O texto diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós, de fato, estamos vivendo esses tempos difíceis.
As dificuldades são em todos os parâmetros da vida. A palavra de Deus nos revela essa grande verdade de tempos difíceis, tempos em que a própria natureza se rebela contra o homem, são tempestades, terremotos e tantas catástrofes climáticas que até nos assustam, queridos. Nunca vimos terremotos, por exemplo, no Brasil. E agora, recentemente, nós temos visto vários terremotos na Bahia, bem próximo de nós. Que fato impressionante, queridos. Então vemos que esses dias últimos difíceis realmente estão se cumprindo. A palavra ainda nos diz que os homens serão egoístas. Esse é o mundo que nós vivemos. Serão avarentos. Confirma-se então no nosso mundo presente. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Que palavra reveladora. Hoje o que mais nós vemos são os filhos se rebelando contra os pais, matando seus próprios pais, planejando a morte. Que mundo é esse que nós vivemos? É o mundo em que a humanidade realmente precisa de um Salvador, precisa da revelação de Deus que veio visitar a terra por meio de Jesus Cristo. Por isso que nos é dito no Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nesse texto, a palavra de Deus está falando de Jesus Cristo, que desde o princípio é Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então Jesus Cristo fez todas as coisas e ele então desce dos céus para se revelar entre os homens. Olha o que diz a palavra: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo é toda a luz que nós precisamos crer nele, precisamos viver para ele, para que tenhamos essa luz emanando dentro de cada um de nós. O fato triste que nós encontramos na revelação da palavra de Deus é que diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que impressionante! Deus se revelou entre nós por meio de Jesus Cristo e nós vemos que o homem ele foi arredio como é até hoje. Lutam contra Jesus, traem Jesus, não o servindo e o adorando unicamente como o único Deus, e o homem tem buscado e se desviado por vários atalhos e vielas deste mundo e nunca achando aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: quem crer achará então o caminho da eternidade. Então que nós creiamos no Senhor, vivamos e saibamos que o maior presente que nós recebemos de Deus é exatamente o seu Filho Jesus Cristo. Crendo nele, teremos então a graça da vida eterna. Amém? Deus seja louvado, Deus abençoe a cada um dos queridos e amados ouvintes. Fiquem na paz do Senhor. Assim como milhares de pessoas comprometeram-se com Cristo, você também pode fazer o mesmo. Se você deseja conhecer ainda mais a mensagem de fé e de esperança em Jesus Cristo e em Sua Palavra, por favor, entre em contato conosco. vozparomundo@radiocbr.net. Igreja Batista Regular no Bessa, Rua Maria Alzenir Rodrigues, número 40, Aeroclube, CEP 58036175, João Pessoa, Paraíba, ou ainda pelo WhatsApp. Anote aí, 839-8715-1352. Sintonizando e direcionando suas afeições a Deus. Edição radiocbr.net.